Sabe aquele nervosismo só de lembrar que você tem uma entrevista de emprego agendada? Aquele frio na barriga e aquele medo de dar aquele branco? Olha só, se você passa por isso, fique aqui, porque a gente vai te ajudar a desbloquear essa fase aí. E o convidado de hoje é o professor Claudimir Matos. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Claudimir Matos Júnior é administrador, mestre em administração pública, especialista em administração estratégica e possui pós-graduações nas áreas de educação e gestão. Com mais de 15 anos de experiência no ensino superior e no setor corporativo, ele atuou como coordenador de curso, analista de gestão e consultor de desenvolvimento organizacional. Atualmente, ele é professor universitário da Estácio, administrador público e especialista em internacionalização acadêmica. Em sua trajetória, tem se dedicado a temas como liderança, cultura organizacional e sinergia no ambiente de trabalho, promovendo o alinhamento entre pessoas e processos para resultados sustentáveis. Sejam bem-vindos ao Profissão Z. Eu sou Andréa Trindade e esse é o seu guia para você entender e conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O nosso convidado de hoje já entrevistou muita gente, conhece ali os bastidores ali do que acontece, né, nas entrevistas de emprego e vai nos ajudar a contar muitas histórias e também a dar muitas dicas para você que está aí em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Então, nosso convidado Claudimir Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao Profissão Z. E para a gente, né, quebrar o gelo aqui, conta para mim uma história que você já teve durante algum recrutamento, algo inusitado que já aconteceu. Olá, Andréa, tudo bem com você? Uma experiência interessante foi no recrutamento para estagiários e naquele momento, onde a seleção estava acontecendo, um dos candidatos perguntou se tinha como benefício, por exemplo, time de futebol na empresa. Então, gerou uma repercussão bem interessante, porque demonstrou que estava ali, dentre outras coisas, mais para jogar futebol do que para aquela vaga em questão. Então, imagina como a vida do recrutador é difícil, não é fácil, então o pessoal pensa. Então, assim, acontece muito durante as entrevistas de se deparar com situações, né, desse tipo. Mas para evitar a pessoa que está ali concorrendo uma vaga no mercado de trabalho, de repente até a vaga dos sonhos, qual é assim, o primeiro passo para se preparar para tão temida e esperada entrevista de emprego? A gente tem que lembrar que numa entrevista de emprego, o recrutador, ele quer enxergar você na vaga. Então, tem vários candidatos. Então, ele espera que minimamente você se prepare para aquela vaga, para aquela entrevista. Ou seja, saber sobre a empresa, saber exatamente sobre a vaga, saber o cargo que você está exatamente pleiteando aquele movimento. Ou seja, para que o jovem, falando de jovens aqui, ele seja preparado para aquela entrevista, é importante que ele, primeiro, saiba da vaga, ele se prepare bem. É importante ele chegar no horário, se possível ali uns 15 minutos antes, caso tenha alguma intercorrência. Ele mora longe da entrevista, que ele procure um dia antes qual é, por exemplo, o caminho que ele pode chegar. Ele se preparar, inclusive a sua fala, a sua apresentação pessoal, como aquela vaga pode ser a vaga da vida dele ou pode ser o start inicial. Ele tem que estar pronto, munido ali, minimamente com uma boa apresentação pessoal, que não é estilo, mas ele tem que estar de acordo com a vaga que ele pleiteia, saber da empresa que ele está pleiteando a vaga e se preparar bem, ir bem tranquilo e saber ali realmente qual é a projeção dele que ele quer fazer naquela empresa. Quando você fala da vestimenta, por exemplo, eu vou me candidatar a uma vaga numa empresa de surf. Então, eu não vou toda arrumadinha e tal, tem que ser um estilo mais de acordo com aquela loja. Mas se for uma empresa que você percebe que os funcionários usam uma roupa mais formal, então se vestir pelo menos de acordo ali, seria isso? Perfeitamente. Se você tem uma vaga para advogado, para professor, para contador, para vendedor, pensou em advogado, pensou em professor, você já tem na cabeça, já tem uma ideia ali do a figura do advogado, a figura do professor. Então, quando você vai para uma vaga mais executiva, é importante que você tenha ali, né, uma vestimenta apropriada para aquela vaga que você está pleiteando. Lembrando que o recrutador quer ver aquela vaga em você. Então, quanto mais você se adequar, a sua vestimenta ser projetada para aquela vaga, para
para o recrutador ficar mais fácil escolher você e você ser notado. Aí, ó, uma dica muito, muito importante, né? Você já ir ali meio que, olha, já tem o padrão, o perfil ali da empresa, então já é meio caminho andado ali na primeira impressão ali, né? No jeito de falar, no jeito de se comunicar. Se for uma empresa, assim, que percebe que os funcionários são mais alegres, dá bom dia, já dá um bom dia ali de repente mais animado, mais, né? Caloroso. Mais caloroso, perfeito. Isso. Onde você chega, a sua imagem, ela chega em primeiro lugar. Não tem jeito. Então, é importante que você se demonstre, já pense que você está trabalhando naquela empresa. Uhum. Então, você já estará meio que de acordo ali com o padrão, com as pessoas. E sobre dar bom dia caloroso é muito importante. Não adianta o recrutador, você ser solícito com o recrutador, dar um bom dia, muito educado, se lá fora antes você não é cordial com quem ele recebe, com quem ele cumprimenta. Eu brinco com os meus alunos que não adianta você chegar e dar cavalo de pau na porta da empresa e chegar lá e dar um bom dia. Não adianta, não vai colar. É verdade. Então, isso quer dizer que o entrevistador ali, né, no caso, a pessoa que vai concorrer àquela vaga está sendo avaliado a partir do momento que ela põe o pé ali na empresa. Ele entrou na empresa, ele já está sendo observado. Como ele fala com as pessoas, como ele se comporta, a maneira que ele interage também até com os próprios concorrentes. Então, a entrevista em si, a avaliação já começa quando ele põe o pé na empresa. Não é somente na hora com o recrutador. Isso é muito importante de ser lembrado. Uhum. E quais são aquelas primeiras falhas ali do comportamento que podem fazer com que o candidato seja reprovado ali logo nos primeiros segundos, assim, digamos que ali na primeira impressão? Além da imagem também. Quando você chegou na entrevista, você já passou por algumas etapas de análise curricular, por exemplo, a depender do site ou da entrevista, você já passou por algum outro teste anterior. Então, ali é o momento derradeiro. Então, o que pode lhe desclassificar de imediato é se as informações que você colocou no currículo não estão batendo com sua experiência. Esse é um ponto crucial. Você coloca no currículo que tem experiência vasta, 25 anos, e de repente você não consegue traduzir isso na entrevista. Comentamos que o currículo ele até abre a porta, mas a entrevista é que faz você ficar na empresa. Então, mentir é algo que lhe desclassifica na hora. Também não demonstrar que você está motivado de estar lá, ou seja, você vai para a entrevista, fala de uma maneira como se estivesse fazendo qualquer coisa, por exemplo, não demonstra um engajamento, não demonstra uma motivação. Esses elementos já começam a lhe desclassificar de cara. Além, logicamente, de você não demonstrar que aquilo que você disse, todo o caminho, se concretizou. Então, de repente, você está na entrevista, você está conversando, e na entrevista nota-se que você não tem toda aquela experiência, não tem toda aquela liderança, não tem toda a criatividade que você disse que tinha no currículo. Uhum. Então, mentir no currículo, não mostrar motivação. E como a entrevista ela começa antes de você entrar na sala, também não demonstrar que você está ali, que você estudou a empresa, e você chegar atrasado também não é muito legal. Não é bom. Demonstra um desinteresse pela vaga tremendo. Então, mostrar que você tem respeito e interesse pela empresa, em primeiro lugar. E segundo, se as suas informações estão condizentes com aquilo que você disse que você realmente possui. Uhum. Sabe quando você falou aí dessa questão do chegar pontualmente ali na empresa, mas suponha que o candidato ele se organizou e tal, saiu cedo, mas quando chegou lá aconteceu alguma coisa no meio do caminho que atrasou. Aí foi realmente fatores externos que fez com que ele atrasasse. Qual a melhor forma de comunicar o motivo, né? Justificar o motivo do atraso? A melhor forma... Além de falar a verdade, né? Que é necessário. Tranquilo. A melhor forma realmente é você informar ao recrutador que você teve um imprevisto devido a trânsito. Porém, essa pergunta é importante porque nem todo mundo tem essa preocupação de ter um contato da empresa, por exemplo. Então, digamos que você se atrasou. Choveu horrores, teve algum engarrafamento. Não vai conseguir nem chegar a tempo. Mas você não tem nenhum telefone da empresa, você está numa área que não pega internet, como é que você vai pesquisar? Então, é importante que, primeiro, aquela empresa você tenha um contato salvo da empresa, seja o contato principal, ou o ramal, enfim, que você tenha salvo, ou até mesmo o contato pessoal do recrutador, caso ele passe. Caso tenha um imprevisto, liga e diz, olha, realmente tive um imprevisto, conforme nós podemos verificar.
vou chegar atrasado ou não vou conseguir chegar. Pede desculpas pelo ocorrido e pergunta de uma próxima oportunidade se consegue remarcar o evento. O principal, além de você informar a verdade, é você ter esse contato de sobreaviso. Porque senão você não vai nem conseguir avisar. E se não conseguir avisar, você vai talvez passe uma imagem de descompromisso com o recrutador. Então a melhor maneira é falar a verdade, informar que se preparou. Se tiver alguma evidência, é importante você colocar, você falar. Mas antes desse passo, você já tem um contato salvo e ligar com antecedência. Você sabe que vai chegar atrasado, então você não pode ligar em cima da hora. Entendi. Sua entrevista é 10 horas você liga. Não, liga um pouco antes. São pontos que fazem realmente fazem a diferença. Quando você falou também com mentir no currículo, que é algo muito comum, tem algo básico, assim, que acontece muito, é com idiomas, né? Qual idioma que você fala? Inglês básico, avançado e tal, então intermediário, mas na hora ali do vamos ver, não é bem aquele intermediário assim. Como é essa parte, assim, também durante as seleções? Alguns recrutadores até comentam que nem é interessante colocar inglês ou espanhol básico. Porque o que é o básico? Hoje o básico você pode traduzir pela internet, por exemplo. Sim. Do intermediário para cima, ele é realmente imprescindível que você tenha informe. Porque o intermediário seria uma língua intermediária, uma fluência, é um nível de conversação onde você possa, de maneira bem tranquila, dialogar sobre um resultado, sobre um tema, que você possa representar a empresa em algum congresso, ou você tem algum cliente externo. Então, sobre fluência em outros idiomas, se você realmente... Vou até fazer uma piada aqui. Fica no verbo to be, né? O famoso verbo to be apenas. Coloque apenas se você realmente tem ali um nível de fluência interessante. E você consegue conversar com alguém, você consegue dialogar, consegue responder alguns e-mails tranquilos. Mas hoje em dia, pela questão digital, você consegue trabalhar facilmente informações, mas a fluência, a conversação hoje, ele é o mais requerido. Então, se você tem um nível de conversação, se você entende, se você consegue conversar, se você tem essa dinâmica, tem esse conforto de falar com outras pessoas em outros idiomas, pode colocar que não vai ter nenhum problema no seu currículo. Inclusive, é cobrado. Se você coloca intermediário, eu já fiz algumas entrevistas que nós conversamos, inclusive em inglês, exatamente para poder testar se realmente a fluência ela estava em dia. E assim, o que na hora ali da entrevista pode eliminar alguém, como por exemplo, tem essa questão aí do que você falou de saber ou não inglês. Então, depois que passou isso aí, depois que faz esse teste, é uma eliminação na hora ou geralmente a empresa também pode relevar ali e falar, não, mas a gente não precisa tanto assim. Eu sei que também ele tem outras possibilidades ali de aproveitar, também acontece, né? Acontece. E dá uma segunda chance. Isso, é feito um barema ali, né? Então, digamos que eu tenho 10 candidatos e vamos verificar qual a pontuação, por assim dizer, a pontuação com relação aos quesitos, com relação aos pontos entrevistados. Então, pode acontecer, a depender do candidato não ter sido tão bom em alguma característica, mas em outra foi. Então, naquele momento, então, a depender, por exemplo, é uma vaga para daqui a 2 anos, por exemplo, um estágio, uma vaga para um período temporário, e a pessoa que, às vezes, a depender foi até melhor, ela não pode assumir a vaga, ela não está impossibilitada. Com certeza, essa que ficou em segundo vai assumir. Então, existe sim uma ponderação das competências que foram demonstradas, das habilidades, da liderança, do relacionamento. Então, é feita uma ponderação ali, naquele momento onde aquele candidato que, de repente, não teve uma performance, por assim dizer, tão boa, mas ali você consegue ter realmente uma ponderação para que ele assuma em alguma necessidade. E por falar em competências, quais são essas competências assim mais admiradas pelos recrutadores? Vamos lá, falando de jovens, vamos falar de um tema chamado soft skills, que é um tema super quente. Eu trabalho muito com meus alunos esse tema, que são as habilidades interpessoais. Quando nós falamos de jovens, nem sempre os jovens terão um conjunto de experiências a nível de trabalho, 1, 2, 3, 4 empresas. Então, o que são essas soft skills? Habilidades interpessoais de comunicação, super necessária hoje em dia nas empresas, liderança, senso de dono, senso de responsabilidade, proatividade, são itens que são muito procurados nos jovens hoje em dia. Então, a comunicação, responsabilidade, senso de dono. E
Ainda digo mais, tem um termo em inglês chamado lifelong learning, que é o aprendizado de longa vida. Ou seja, é aquele aprendizado contínuo. Então, aquele jovem que está sempre estudando, seja uma outra língua, uma capacitação, um outro curso, uma certificação, por exemplo, com certeza isso faz toda a diferença. Então, hoje, para os jovens, de maneira geral, uma boa comunicação, senso de dono, responsabilidade, liderança, proatividade são itens muito procurados pelos Me recrutadores. explica um pouquinho mais como seria o senso de dono ali, ao vestir a camisa da empresa, como é? Isso, perfeito. O senso de dono é você se colocar à disposição para resolver algo. É o que nós podemos até misturar com proatividade, mas por que de onde vem esse termo senso de dono? Porque normalmente o dono é aquele que está sempre se preocupando com a empresa. Entendi. Então o funcionário, quando tem esse senso de dono, o colaborador, ele também se coloca como uma figura de colocar-se à frente para resolver problemas que estão ali em questão, de informar caso tenha alguma situação que somente o dono, ou o gerente, ou o superior imediato possa resolver. Então esse senso de dono é trazer para si a responsabilidade de deixar a empresa sempre sustentável e se colocar à frente em alguma situação para não deixar aquela, usando a expressão, aquela bomba explodir ou aquela situação fugir do controle. Você também falou aí sobre a comunicação e eu lembro que eu lá, quando eu estava procurando o meu primeiro emprego, eu sempre fui muito tímida demais. E isso foi um grande empecilho, né, para mim, prejudicou muito. Só que teve um momento que eu identifiquei, não, acredito que pode ser essa questão da timidez que está me atrapalhando, já que, de acordo com os critérios, eu atendo, né, algumas ali critérios da empresa. Então eu falei, não, vou virar a chave, vou vestir um personagem aqui, vou me tornar uma pessoa comunicativa só por hoje para testar. E aí, realmente, justamente nessa vaga em que eu me tornei uma pessoa mais comunicativa, que eu falei, não sei o que, sabe? Mesmo, foi justamente na que eu passei. E depois que eu fiquei um tempo, né, fazendo estágio nessa empresa, que eu tava ali no meio, ali na parte, foi até na área administrativa, não era ainda na minha área de comunicação. E aí, quando eu olhei assim, tinha o meu currículo e tinha justamente a observação comunicativa. E eu fiquei impressionada. Eu nunca esqueci isso, sabe? Isso me marcou muito, sabe? Agradeci muito a pessoa que me deu aquela primeira oportunidade ali naquele momento. Então, assim, como que a timidez pode trabalhar, né? Mas, assim, como que as pessoas podem vencer isso? Você pode dar dicas sobre isso? Ou tem algumas vagas que não se importam se a pessoa for muito tímida por conta do tipo de trabalho ali, né? Mesmo, né? Também. A principal dica você já deu, se arriscar. Se arriscar, se colocar ali à disposição para vencer o medo. Querendo ou não, a comunicação, a liderança, são todas habilidades. Existem, logicamente, na nossa formação, momentos em que nós desenvolvemos mais que outros essas habilidades. E a comunicação é uma delas. Eu brinco com meus alunos e pergunto, na mente de vocês me viriam como uma pessoa tímida e que não gosta de falar? E de fato, eu também tinha essa questão com a timidez e como resolver isso? Falando. Ou seja, a maneira que nós temos de desenvolver essas habilidades é praticando, é você primeiro identificar, ponto 1, identificar aquela habilidade que você realmente vê como uma necessidade de melhoria para o mercado de trabalho ou para a sua vida, desde uma liderança, desde uma comunicação eficaz, desde a parte de escrita, a sua oratória. E se você percebe que há uma necessidade de melhoria, coloque-se à frente, coloque-se em ambientes onde você é provocado. Existem existem pessoas em que às vezes se colocam em situações que realmente somente naquela situação ela vai acabar trabalhando aquele ponto que ela tem que melhorar. Seja numa oratória, seja numa comunicação. Então o primeiro ponto é identificar aquele ponto que você deseja, que você percebe que é um ponto de melhoria. E o segundo ponto, praticar e se colocar em situações que você realmente vai perdendo. É muito difícil, não é fácil. Nós sabemos que vencer a timidez, vencer esse medo de falar em público, realmente ele pode ser de início complicado. Mas, como nós falamos, o passo mais difícil de uma grande caminhada é sempre o primeiro. Então você deu o primeiro passo, se você se colocou ali, está aprendendo, está desenvolvendo, com certeza os próximos serão muito mais fáceis. E esse desenvolvimento irá acontecer de maneira muito orgânica.
E também com relação a os jovens, né, de hoje, né, que a gente chama de geração Z, há um perfil um pouco diferente de outras gerações, né? E você mesmo começou aí falando sobre uma pessoa, um candidato que perguntou sobre a questão de time de futebol na empresa e tal. Isso tem a ver com o perfil de hoje, de os jovens eles quererem muito mais do que uma vaga ali naquela empresa, eles quererem também pleitear algum estilo de vida, algo mais diferente do que a gente costumava ver nas gerações passadas? Perfeito, perfeito. Como eu falei, se deixar, eu vou falar um bocado. Fale à vontade. Mas por que nós falamos de geração Z hoje? A geração Z, ela tem essa diferença com relação a outras gerações por conta do seu senso de propósito e também porque ela é adaptável, ela já nasce, ela não tem aquele perfil de gerações anteriores. Então, inclusive, a própria linguagem geracional, ela é diferente. Como nasceu a geração Z, esse termo? Vai nascer lá em 1946 com os Baby Boomers, não sei se eu já ouviu falar sobre esse termo, que foi uma geração que nasceu pós-Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali entre 46 e 64. O fruto dessa geração foi a geração X, e aí um sociólogo, David Copeland, eles não entendiam qual seria o fruto desses Baby Boomers, por isso geração X, o que é que viria depois desse boom populacional? Como é que seria? Então, ver essa geração X, que é marcada por uma sobriedade, uma resiliência, por essa questão de você ter maior tempo de casa, você vai entrar na empresa, vai se aposentar na empresa. Depois vem a geração X, que nasce ali entre 81, mais ou menos, entre 81 até 91, até 94, que geração Y, ou os Millennials, que eu faço parte, que já pegou, na verdade, ali, desde que a geração Z não entende uma fita cassete, não entende um LP, não entende nem o que é um CD, por exemplo. São termos. Então, essa geração já pegou a transição da internet, de equipamentos. E a partir de 95 até 2010, chega a geração Z, que já é uma geração nativa digital, já é uma geração que já nasce na internet, já não passou por tanta transformação como a geração Y passou. Então, eles têm muito mais um senso de propósito, eles passam muito por transição de carreira. Para eles, o salário não é o mais importante, mas sim a qualidade de vida. Ele vai refletir se, por exemplo, aquela empresa tem um local para pets, tem um local para você guardar sua bicicleta. Ou seja, não é somente o salário, mas se o que aquela empresa representa para a sociedade é o que ele também representa. Então, o que acontece? Um pouco que inverte o jogo. A empresa, ela busca funcionários, colaboradores que se adequem à sua dinâmica. Então, a geração Z fala, olha, eu preciso de empresas que se adequem ao meu propósito. Inverteu, Inverteu um pouco. Então, por isso que você tem um turnover muito alto, você não tem uma permanência dessa geração Z, 1, 2, 3 anos no máximo nas empresas, porque estão sempre em constante mudança, evolução. E tem também uma outra característica, que muitas vezes a geração Z, por ser uma geração que ela nasce já informatizada, já na área digital, ela está concorrendo a vagas que não são tão necessariamente digitais, informatizadas, que não são tão flexíveis, mas são mais ali sólidas. Então, existe também uma dificuldade com os recrutadores de manter a geração Z, reter essa geração, porque muitas vezes aquela vaga, aquele ambiente não é um ambiente que a geração Z está acostumada, por assim dizer. Não representa os seus valores. Então, por isso que existe uma dificuldade nessa captação, por exemplo, porque as empresas devem investir em aprendizado contínuo, em feedbacks constantes, em trilha de aprendizagem contínua, para essa geração entender e permanecer naquela vaga. Por isso que muitas vezes, quando nós comentamos, o salário é o mais importante ou não, para a geração Z não é o mais importante. Não é o mais importante. Inclusive, tem algo assim que eu não li exatamente pesquisa sobre isso agora é um achismo, uma opinião que eu tenho aqui para falar. Com a questão da internet, muitas referências diferentes, as referências da geração Z de profissionais são diferentes das referências anteriores, né? Então, de repente, inclusive os programas de TV, a gente via perfis profissionais com certo, né, comportamento e tal. Hoje a gente vê mais influenciadores, pessoas bem-sucedidas sem trabalhar muitas horas. Isso tudo deve ter influenciado no mundo, né? Porque a internet está aí para todos os jovens no mundo,
esse comportamento geral, né? Perfeito. Inaugurando a sessão de achismos aqui. Sim. Com certeza. Quando você pega elementos da geração anterior, você tinha talvez figuras clássicas como Bill Gates, você tem ali outros CEOs de outras empresas. Quando você passa para a geração Z, você já trabalha com a questão dos influenciadores, com a noção de a pessoa de sucesso, não necessariamente aquela pessoa de uma empresa de sucesso. Na verdade, aquela pessoa que é um sucesso, mas que tem os seus valores. Você tem também figuras como jogadores de futebol, jogadores de basquete, que passam a ser figuras que vão influenciar o caráter, os valores dessa geração. Então, não necessariamente as figuras que serão as figuras emblemáticas para esses jovens serão CEOs de grandes empresas, mas serão personalidades do esporte, da internet, influenciadores, youtubers, que vão trabalhar o que ali? Valores que se adequem ao que eles acreditam. Então, por isso que você tem uma diferença ali bem tranquila com relação às gerações anteriores. Quando você pega a geração X, geração Y, você se espelhava ali em gerentes, em CEOs, em grandes empresas, em chefes de empresas, no seu chefe, e hoje isso muda. E aí, falando de gerações, já se fala na geração alfa, que é a geração que está no colégio hoje. Isso. Que é uma geração que é completamente... É a geração que chama de geração tablet. Ela já é completamente influenciada pelo digital. Então, ela não conheceu nem elementos que a geração Z já conheceu, mas ela já consome esses influenciadores e a sua personalidade, logicamente, é moldada em cima disso, e ainda mais terão outros desafios no mercado de trabalho, porque eles irão chegar ainda mais digitais, ainda mais flexíveis, ainda mais questionadores, e vão encontrar em alguns momentos, em alguns mercados, não ofertas de emprego tão flexíveis, tão digitais e como eles. É verdade, e também a gente vê essa questão agora do CLTismo, né? Muitas pessoas que antes tanto queriam uma vaga com CLT, carteira assinada, hoje já não está tanto assim. Inclusive, isso vai ser um tema de um outro episódio que a gente vai falar bastante sobre isso. E para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no Profissão Z, e você fica livre também para você falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, e também para dar algumas, né, dicas ali para fechar com chave de ouro ali. Quem é que está prestes a fazer uma entrevista de emprego? Já está ali marcada, já passou pela parte do currículo, sabe? Já passou pelo aquele treinamento de grupo e agora já vai lá para a parte da entrevista. Eu que agradeço pelo convite, André. Fico à disposição também para outros temas. E uma dica para quem quer se preparar para uma boa entrevista. Primeiro, seja quem você é o primeiro ponto. E se prepare muito bem para aquela entrevista. Por quê? Talvez uma pergunta que muitos recrutadores fazem, né? Fale sobre você, seus pontos fortes, seus pontos fracos. São perguntas que são repetidas, mas por incrível que pareça, as pessoas não se preparam para essas perguntas. Então, uma dica que nós podemos dar aqui é que se prepare para as perguntas, estude não somente a empresa, mas faça uma preparação sua para aquela vaga. Pergunte, por exemplo, pergunte à internet, vá no buscador, as principais perguntas dos recrutadores, verifique ali como é que você pode ter uma boa resposta para essas perguntas. E a sua entrevista para uma empresa A vai ser completamente diferente para uma empresa B. Então, você tem que se moldar, o seu currículo e a sua entrevista devem se moldar para aquela empresa e para aquele cargo que você está procurando. Então, esse é um ponto. Às vezes eu tenho um currículo e vou enviar para 10 empresas. Não, você deve enviar um currículo para cada empresa. Às vezes uma vírgula, uma competência a mais. Não é que você irá inventar coisas, mas você irá dar uma prioridade a competências e habilidades para aquela vaga. Então, uma vaga de vendedor, uma vaga de professor, uma vaga de gestor, você irá, no seu currículo e na entrevista, você irá potencializar as suas habilidades para aquela vaga. Você irá potencializar habilidades que irão demonstrar ao recrutador que você está ali pronto para aquela vaga. E uma dica final, nunca parem de estudar, estudem sempre. O mundo está de portas abertas, façam fluências em idiomas e, por incrível que pareça, hoje nós temos mais vagas de emprego do que desemprego. Então, apenas estudem e sejam felizes, sejam vocês, mas se capacitem e
Esperamos vocês no mercado de trabalho. É isso aí. E você estava falando aí, agora sim, eu vou encerrar, gente. A partir das perguntas, né, que você falou aí, as mais feitas, né, ali na entrevista, e geralmente quando pergunta seus principais pontos fracos ou seus defeitos, a pessoa responde, sou perfeccionista, tipo assim, como se fosse um defeito. Como seria essa resposta aí, quais são, quais são os seus pontos fortes e fracos, as respostas mais legais que você já ouviu, e quais são essas perguntas que são mais frequentes, né, na entrevista? Sim, ou seja, fale sobre você, a pergunta assim, é a padrão, é que vai iniciar o diálogo. Então, ensaie, fale um pouco de você, mas imagina se na hora a pessoa vai pensar o que é que eu vou falar de mim. Então, tenha bem em mente sua formação, a sua experiência, como que você pode contribuir para a empresa e como você se vê nos próximos 5 anos, que também é uma pergunta que normalmente é feita. Sobre os pontos fortes e pontos fracos, ou pontos a melhorar, o ser perfeccionista é uma pergunta é uma resposta muito batida, por assim dizer, porque você está na zona de conforto. Posso orientar e dizer, olha, para aquela vaga em específico, traduza competências que você pode melhorar. Por exemplo, você vai se candidatar a uma vaga de líder de área. Você não pode dizer que o seu ponto fraco é liderança ou comunicação. Você pode dizer, talvez, uma outra competência, nem relacionamento interpessoal. Você pode dizer que é outra situação. Mas, seria sincero, por exemplo, o perfeccionismo é um ponto que o pessoal fala muito, mas também já é muito batido, zona de conforto. Você pode falar sobre a questão de clima organizacional, sobre trabalhar em equipe, sobre o gerenciamento de tempo. Mas, seria sincero, por exemplo, e sempre trabalhe com questões, pontos fortes, pontos fracos para a vaga que você está pleiteando. É muito importante isso aí.